Sejam bem-vindos à Rádio SBOT, que é um podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um tema controverso para discutirmos, que seria o tratamento inicial da luxação aguda da patela e o tratamento conservador versus o tratamento cirúrgico. Eu sou o Marco Antônio Percop, vou moderar essa discussão. Eu sou professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho e ex-presidente da SBOT. Vão participar o Dr. Ricardo Gobi, que é professor da Universidade de São Paulo, é o delegado de São Paulo da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, e o Dr. André Kuhn, que é o presidente atual da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho e é ortopedista em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Então, nós vamos começar a discussão. Eu gostaria de colocar um problema inicial para os dois. Uma paciente do sexo feminino de 16 anos que apresente uma luxação inicial da patela, o primeiro episódio, qual que seria, então, a abordagem que o Gobi e que o André Kuhn dariam a essa moça de 16 anos? Começando com o Ricardo Gobi. Olá a todos, agradecendo a SBOT ao convite para participar do podcast e aos amigos do Percop e o André Kuhn. Espero que continuemos amigos ao final desta conversa. Em relação à luxação aguda da patela de uma menina de 16 anos, obviamente, eu estou aqui para defender o tratamento cirúrgico, não no sentido, vamos dizer assim, irracional da coisa, 100% das vezes tem que ser sempre cirúrgico, mas defender no sentido de que eu acho que tem havido cada vez mais evidências para a gente indicar até mais do que a cirurgia, do que o tratamento conservador. Acho que isso que vai ser talvez o mote aí, o tema do papo. Eu acho que tem algumas situações que forçam a nossa mão, talvez, no sentido de uma lesão condral muito grande, mas num caso sem uma lesão condral importante, eu tentaria avaliar melhor essa paciente no sentido de risco de recidiva, eu diria assim. E atualmente a gente tem tido vários artigos aí de trabalhos que têm estratificado o risco de recidiva de acordo com o perfil do paciente. E eu acho que é nesse aspecto, eu acho que uma menina menor de idade, aí, talvez fisiaberta, ou pelo menos menor do que 20 anos, a chance de fazer o tratamento cirúrgico seria grande. Tá? Então, a minha tendência seria operar cirurgicamente, desde que essa paciente tenha algum fator anatômico, vamos dizer assim, predisponente para luxar novamente. Corroborando o que você disse, Gobi, é interessante, tem um trabalho até antigo, de 2005, do Fitchell, que ele mostra que as pessoas que têm fatores predisponentes, então, que apresentaram problemas no outro joelho, ou que têm dor, ou qualquer coisa femoropatelar no joelho luxado, elas têm uma maior incidência de reluxação, diferentemente daquelas que tiveram uma lesão traumática e que não tinham nada no joelho. Então, ele chega a dividir mais ou menos um pouco mais de 50%, 59%, se não me engano, e 18% para essas pessoas que não tinham fator predisponente nenhum, corroborando um pouco o que você disse, né? André. Bom, caros colegas, obrigado pelo convite, estar aqui na Rádio SBOT participando desse podcast. Sempre é um privilégio discutir esse tema e é um assunto que vem atualmente, não digo criando polêmica, mas ele vem se colocando ao ponto, né? Acho que o Gobi começou muito bem a sua opinião, né? Que talvez na prática a maioria de nós acaba concordando que existe espaço para ambos os tratamentos. Obviamente que o clássico, o que é o clássico? É uma paciente abaixo de 20 anos, ao redor dos 14, 15, 16 anos, ter o seu primeiro episódio de luxação, principalmente do gênero feminino, né? Então, isso é o habitual que a gente vê na nossa clínica diária. Então, normalmente, esses pacientes, eles carregam consigo fatores predisponentes para ter esse episódio de luxação, ou seja, uma displasia detróclita, uma patela alta, uma alteração da TGT, muitas vezes um genovalgo. Então, eles têm fatores associados.
Então, quando a gente atende no primeiro episódio, o que é a nossa tendência? É avaliar o joelho como um todo. A gente sabe que a luxação de patela é a segunda causa de hemartrose no joelho. A primeira é a ruptura do LCA. E o perfil do paciente jovem ele traz consigo a chance de uma segunda luxação, e aí que se discute. Por que não operar numa primeira luxação se vai luxar de novo? A tendência de quem defende, como eu defendo, muitas vezes a questão de aguardar. Esse aguardar significa avaliar o paciente, avaliar os seus fatores predisponentes, e pode ser que numa situação em que haja uma avulsão óssea, uma demanda funcional muito grande, a minha abordagem conservadora caia por terra. Então, às vezes, não existe verdades absolutas na medicina, mas a verdade absoluta da grande maioria dos ortopedistas até o momento é o tratamento conservador na primoluxação da patela. Baseado nisso que você falou, André, eu gostaria de novo de colocar uma questão para cada um de vocês. Então seria para o Gobi, que inicialmente defende, vamos dizer, defende entre aspas, né, o tratamento cirúrgico, e você que defende, entre aspas, o tratamento conservador. Em que situação, Gobi, você acha que não operaria uma paciente de 16 anos com luxação primária da patela, e você, André, em que situação você operaria uma paciente, começando agora pelo André? Eu, na prática, a situação que eu iria indicar uma cirurgia na primeira luxação seria se, ao fazer o raio-x da paciente, ela tivesse uma avulsão óssea grande, por exemplo, uma avulsão da faceta medial com corpo livre importante, um destacamento osteocondral, né? Quando a gente fala corpo livre, muitas vezes é comum um pequeno fragmento de cartilagem, que isso vai se impregnar no sinovial e acaba sendo absorvido com o tempo. Mas fraturas osteocondrais com uma relevância importante, isso é uma condição que não pode se deixar passar batido com o argumento de que eu sou conservador na primoluxação. E a outra situação é aquele paciente que, por mais que tu tente reduzir, continua mantendo uma incongruência de estabilidade articular. Isso às vezes pode ocorrer, e aí você não pode deixar essa patela subluxada cicatrizar numa situação, numa imobilização que pode levar depois a uma complicação, uma artrofibrose, que é muito mais arriscado do que indicar, teoricamente, na primeira luxação, uma cirurgia. Eu acho que talvez o mais conservador de todas as pessoas aceite que fratura ossicondral, quer seja da faceta medial da patela, quer seja do côndilo lateral, é indicação absoluta de tratamento cirúrgico no primeiro episódio. E eu acho que ninguém discordaria disso de forma nenhuma, né? Agora, a sua resposta, Gobi, talvez seja até um pouco mais difícil, mas eu acho que seria interessante ouvir em que situação você não operaria. Bom, eu não vou me ater à lesão condral, porque, como você disse, Percop, eu acho que é um ponto passivo aí, a gente concorda. Lesão condral importante é cirúrgico, mesmo para quem gosta do tratamento conservador como primeira escolha sempre. O que eu tento fazer nesses casos é avaliar o perfil do paciente, como eu falei. O que é importante? Ver, primeiro, anatomia. Então, tróclea, altura da patela, o alinhamento do mecanismo extensor, né, o TAGT, eventualmente até se ela possui algum distúrbio rotacional, como uma anteversão femoral aumentada. A idade, como eu já falei, quanto mais jovem, maior a chance de recidiva. E o perfil do trauma, né? Aquela paciente que luxou fazendo nada, né? Estava em casa, foi virar no banheiro e luxou a patela, eu já fico meio com o pé atrás de ser uma paciente que tem tudo para ter um novo episódio de instabilidade, uma vez de que não teve uma lesão esportiva. E na lesão esportiva, eu acho que o fator anatômico é fundamental. Idade, tróclea, patela alta e um alinhamento do mecanismo extensor. Bilateralidade é um fator importante também. Então, normalmente, se o paciente tem uns 3, 4 fatores alterados aí nesse perfil todo de idade, bilateralidade, tróclea, altura da patela, alinhamento, talvez o tilt, o trauma muito pequeno, a minha tendência, sim, é indicar cirúrgico. Se não tem nada disso, quanto mais intenso for o trauma e menos alterada ela for,
eu acho que é passível de tratamento conservador, sim. Mas lembrando que a maior parte dos pacientes possui algum grau de alteração anatômica. Difícil a gente pegar alguém que luxa a patela nessa idade, entre 10 e 20 anos, e não tem nenhum fator anatômico predisponente. E aí a maior parte desses casos, eu acho que cai num moderado ali, num risco moderado, vamos dizer assim, no intermediário, nem daquele que a gente sabe que deve evoluir bem com tratamento conservador, nem naquele que a gente sabe que precisa de cirurgia. Então, eu acho que esses casos merecem uma conversa importante com o paciente, porque o risco de recidiva nos tratamentos conservadores, lembrar que nenhum trabalho mostra que o risco de recidiva é melhor do que o tratamento cirúrgico. Mesmo os trabalhos comparativos, o melhor para o lado do tratamento conservador é igual ao tratamento cirúrgico. Então, acho que vale a pena conversar, porque uma luxação, uma nova luxação, pode realmente causar uma lesão condral, e aí você perder a chance de ouro ali de estabilizar esse joelho sem a lesão condral. Eu acho que a maioria dos trabalhos recentes mostra que o índice de recidiva é muito menor no tratamento cirúrgico, apesar de que os resultados clínicos sejam mais ou menos semelhantes, né? Mais ou menos isso que você quis dizer. Então, quando a gente está buscando realmente estabilidade, talvez valha a pena pensar no tratamento cirúrgico, sabendo que o resultado clínico final pode ser semelhante, né? Uma coisa que a gente nunca procura nos livros e ninguém nunca define com certeza é a forma da primeira abordagem do tratamento cirúrgico. Então, eu queria saber de vocês, agora começando com o Ricardo Gobi, vamos nos imaginar num pronto-socorro e chegou essa menina de 16 anos com a primeira luxação, qual que seria, assim, pensando o tratamento inicial para ela, como que seria a abordagem que você, Gobi, daria, que você, André Kuhn, daria para essa paciente, que eu acho que é um tema interessante para a gente discutir. Gobi. Em relação ao tratamento conservador, o tratamento conservador inicial, ou vamos chamar de abordagem inicial dessa paciente. Tá. Realmente, eu concordo, isso é meio uma salada de frutas aí, vamos chamar assim, né? Tem muita variabilidade, a gente vê pessoas que mobilizam, pessoas que tiram a carga. A minha tendência, até porque eu tenho vamos dizer assim, um sarrafo baixo ali para indicar cirurgia, é imobilizar com um imobilizador removível. Eu permito carga, desde que ela esteja com condições em termos de dor e de capacidade muscular, ou talvez um auxílio de muletas, e deixo imobilizado umas 2 semanas, no máximo 3 semanas, e começo a fazer reabilitação o mais precoce possível para reabilitar o arco de movimento e tentar recuperar a parte muscular. O difícil, muitas vezes, nesses casos, é quando a gente fala de um tratamento conservador completo e eficaz, a gente precisaria contemplar as deficiências, os problemas musculares que esses pacientes têm, muitas vezes, sem dúvida, eles são muito importantes, e isso não é tratado nas primeiras 3 a 6 semanas, né? Você precisaria de um segmento bem maior e uma avaliação e uma rotina muito criteriosa para liberar esses pacientes para voltar para uma atividade física, que eu acho que não é a realidade da maior parte dos serviços e da maior parte até mesmo no mundo privado / convênio, tá? Mas eu, inicialmente, no PS, eu farei só analgesia, mobilizar 2 a 3 semanas, liberar a carga desde o começo e começar a reabilitação o mais cedo possível em termos de arco de movimento e muscular. Você pensaria em puncionar esse joelho na fase aguda, frente a uma hemartrose, como o André chamou a atenção? Eu não gosto muito, porque precisa ser realmente bem agudo, porque a hemartrose nem sempre é fácil, né, de puncionar e esvaziar o joelho. Às vezes a gente tem um coágulo, ele entope a agulha, e às vezes a gente sujeita o paciente a uma punção difícil e dolorosa. Mas eu acho que se tiver uma hemartrose muito importante, eu acho razoável sim puncionar, eu acho que isso diminui, fazer uma compressão. Eu acho que quanto mais tópica ficar a patela depois de uma primeira luxação, maior a probabilidade das partes moles ali mediais cicatrizarem adequadamente. André?
Bom, eu particularmente, eu acho que na abordagem aguda, o que é importante? É avaliar realmente isso. É como que foi a história. O que a gente vê na prática? Muitas vezes o paciente reduz espontaneamente a sua primeira luxação. Menos de 20% dos pacientes, ou até menos que isso, vem com uma patela subluxada ou luxada na emergência por primeiro atendimento. Então, ele relata que houve uma sensação de luxação e a gente faz o diagnóstico clínico. Aí, ao fazer o raio-x, a gente vai avaliar se tem uma displasia troclear, altura, se tem fragmentos. Então, a gente faz uma avaliação radiológica desse paciente que nos relata uma luxação de patela. Ao exame clínico, a gente avalia a situação de arco de movimento e estabilidade da patela. O que a gente sabe? A anatomia, ela determina a estrutura óssea, a estabilidade da patela, ou seja, a forma da tróclea, a altura patelar, até a GT, essas coisas dão a estabilidade óssea. Quem dá o equilíbrio de partes moles é o ligamento patelofemoral, os retináculos, eles vão dar a estrutura anatômica de equilíbrio, estabilidade do osso e equilíbrio de partes moles. E aí que eu argumento a questão da abordagem aguda. Eu tento avaliar esse paciente na urgência e ver se ele tem fatores ósseos que determinam instabilidade de forma significativa, versus fatores ósseos que determinam estabilidade. Por que eu não advento operar agudamente? Porque mais de 56% das luxações de patela tem displasia troclear tipo A, ou seja, a forma anatômica é a mais benigna possível para dar estabilidade a essa patela. E aí que entra a situação de que talvez menos da metade dos pacientes vão luxar novamente a patela. Ou seja, se eu abordar esse paciente que tem a melhor estabilidade cirurgicamente, na minha concepção, tanto tratar conservadoramente quanto cirurgicamente, eu vou ter um resultado satisfatório. Por isso que eu não indico, e eu aguardo e mobilizo muito pouco, eu não gosto de imobilizar, eu advogo a artrocentese na situação de derrame articular, que diminui o arco de movimento, porque essa hemartrose, ela vai inibir o quadríceps. Então, entre tentar funcionar e esvaziar o joelho e o risco de uma atrofia quadricipital, eu prefiro conversar com a paciente, que normalmente é do sexo feminino, a analgesia suficiente para fazer uma artrocentese. E aí eu prefiro dar o arco de movimento precoce, porque também me serve para avaliar a estabilidade articular e o apoio com muletas para evitar também a inibição quadricipital. E aí segue o jogo. Eu já tive alguns casos, e quero dividir com vocês e ouvir a opinião de vocês. Às vezes, quanto mais traumática é a lesão, e isso aí difere um pouco desses fatores predisponentes que nós estávamos dizendo, e a gente imobiliza, eu também eu compartilho com vocês, eu trato agudamente funcionando, eu imobilizo por umas 3 semanas e começo a reabilitação, mas às vezes, ao final da terceira semana, o que a gente vê é um joelho muito rígido. E eu já tive casos que tive esse problema. Eu queria saber se vocês tiveram isso e a forma que vocês abordam isso, se vocês são a favor de, depois de 3 semanas, se houver uma rigidez, se vale a pena manipular ou não. O que vocês acham disso? Começando pelo André. Bom, eu particularmente, eu não gosto de imobilização prolongada 3 semanas. A minha imobilização ela é analgésica 3, 5 dias. E eu particularmente prefiro usar uma joelheira articulada do que uma tala em extensão, porque isso evita a retração da gordura de Hoff e muitas vezes a artrofibrose. Se houve uma lesão em que rompeu a sinovial articular, porque se uma coisa é a avulsão distal do patelofemoral medial numa tróclea tipo A, por exemplo. Eu vou ter só o alargamento desse ligamento. Eu não vou ter grande derrame articular. A situação de uma avulsão, que existe uma pequena fratura osteocondral, esse paciente vai sangrar dentro da articulação. E aí, às vezes, a artrocentese por si só, ela traz de volta o joelho a um esvaziamento que permite o arco de movimento. Mas se não houver uma imobilização provisória, isso leva a nova derrame. Então, essa imobilização ela é necessária. Se alguém imobilizar 2 ou 3 semanas, a tendência de uma fibrose cicatricial é maior. E eu acho que se esse joelho estiver rígido, eu acho que tem que manipular para evitar a questão de fazer uma artrofibrose, que para mim é muito mais deletério do que uma nova luxação.
sem dúvida, eu acho que se está evoluindo por uma rigidez articular, eu acho que temos que ser agressivo para evitar esse tipo de complicação. Isso é muito deletério para os pacientes, né? A gente só tem que, como o André bem falou, afastar motivos na avaliação inicial de ela tá evoluindo com essa rigidez, né? Às vezes você pode perder uma lesão condral, um corpo livre, às vezes na radiografia, que está evoluindo de forma negativa, né? Ou está contribuindo negativamente para o ganho da ADM. Mas eu acho que sim, eu normalmente tiro, após a remoção da imobilização, eu deixo 3 a 4 semanas ali, no máximo, para ela ganhar movimento, e se eu achar que não está evoluindo de forma satisfatória, eu acho que sim, tem indicação de fazer a manipulação. Colocando um pouquinho de lenha na fogueira também, como o André falou, em relação à tróclea, né, sem dúvida, a tróclea tipo A, a tróclea rasa só é a mais prevalente. A maior parte desses modelos de estratificação de risco não diferenciam o tipo de tróclea, talvez seja até uma deficiência do ponto de vista desses modelos, né? Eles incluem desde o A até o D, desde a rasa até uma displasia mais importante. E provavelmente um dos mais simples que tem, se a gente for lembrar, é 3 fatores só: fise aberta, ângulo raso do sulco troclear, ou desde uma tróclea tipo A, e uma patela alta. Se ele tiver 3 desses fatores, o talvez índice... até um quarto, Gob, só te interrompendo, o sexo feminino, que também Sim, poderia ser considerado. Mas assim, em relação a vários modelos que eu peguei, eu acho que esse é o mais simples, vamos dizer assim, para lembrar, porque só tem 3 fatores. Tem alguns que tem 6, tem alguns que tem 5, tem alguns que tem um sistema de pontuação de 10 pontos. Se o paciente tiver 2 desses fatores já, então fise aberta e uma tróclea rasa, que a maior parte vai ter, porque chega no trabalho do Deju, era mais de 90% de prevalência de tróclea displásica. A probabilidade de reluxação desses pacientes é maior de 50%. Se tiver os 3, beira 80%. Então, eu acho que hoje a gente chegou vamos dizer assim, num estado da arte da cirurgia do ligamento patelofemoral medial, que a gente não pode mais ter medo de fazer a cirurgia por induzir artrose ou dor ou um resultado funcional muito ruim. Não é isso que a gente vê na nossa prática. Foi um argumento muito prevalente que a cirurgia poderia causar um malefício para o paciente. Então, eu acho que essa conversa com o paciente é muito importante. Eu, provavelmente, se eu ouvisse de um médico que a minha patela tinha 50% de chance de reluxar se eu não operasse, independente do tratamento conservador que eu fizesse de boa qualidade, e que nessa nova luxação eu pudesse ter uma lesão condral importante, a minha tendência como paciente talvez fosse escolher o tratamento cirúrgico, sim. Fica muito mais fácil porque eu conheço como são as cirurgias hoje. Mas eu acho que isso, sem dúvida, é uma coisa muito importante de dinâmica ali, médico-paciente, que não pode ser negligenciada. Eu acho que a gente pode ver até 2 visões, o copo meio cheio e o copo meio vazio. Na verdade, isso sempre vai existir polêmica. Para finalizar, uma última pergunta que eu acho que pode interessar a todo mundo, e começando por você, Gob, na vigência de uma fratura ossicondral ou da patela ou da tróclea, como é que é a sua abordagem em termos de fixação? Assim, bem rápido, só para a gente entender como você abordaria, se aberto, se artroscópico e tudo, e depois o André, para nós finalizarmos. Em relação à lesão condral, a gente sabe que a maior parte das séries na primoluxação, né, apresenta uma prevalência alta. Então, pelo menos vai uns 30% de pacientes que luxam a patela tem uma lesão condral. Nem todas essas são cirúrgicas, né? Como o André bem falou, uma lesão osteocondral com fragmento ósseo, a extensão da lesão, a área da lesão realmente são importantes. Se for uma lesão numa área importante, maior do que 1 centímetro, 1,5 centímetros, eu acho que hoje a gente tem muito mais ferramentas do que a gente tinha há 10 anos atrás para tratar uma lesão condral de forma adequada. Se você vai operar essa paciente, porque tem que tirar o corpo livre, alguma coisa assim, eu acho que o mínimo, é razoável que você tente fazer um reparo dessa lesão. Com o paciente, uma lesão puramente condral, a minha tendência seria hoje fazer uma membrana, um tratamento, vamos dizer assim, de retirar aquele fragmento condral, exceto se ele for muito grande.
e o paciente for bem jovem. A gente tem alguns casos que teve bons resultados, a gente até suturar a lesão condral no leito, desde que você opere precocemente esses pacientes. Então, eu acho que o paciente muito jovem tolera muito qualquer tratamento da lesão condral, desde fixação até sutura da lesão condral, ou uma fixação mais estável, se tiver osso com parafuso, ou até mesmo a substituição com uma membrana de colágeno, alguma coisa nesse sentido. Mas a minha tendência é operar, sim, a lesão condral, e eu acho que a gente está caminhando para cada vez mais operar cada vez lesões menores, desde que em áreas significativas, uma vez que você já está, vamos dizer assim, abrindo o joelho, né, já está abordando cirurgicamente esse paciente. André? A minha indicação cirúrgica é para esses pacientes que têm essa avulsão importante, ou uma lesão osteocondral. Eu tenho uma tendência a colocar o artroscópio dentro do joelho para fazer uma avaliação, né? Mas a minha cirurgia ela é aberta. Eu não faço a fixação de forma artroscópica. O tempo cirúrgico da cirurgia aberta ele é muito rápido e você tem uma visão direta, uma pequena incisão, uma mini artrotomia, que permite você fazer uma fixação ou metálica, ou com material absorvível, ou como o próprio Gobi falou, muitas vezes até uma membrana, né? Faz pequenas nanofraturas ali e bota uma membrana para provocar. Como já é uma lesão aguda, o osso é vivo, eu acho que nessa situação a membrana de colágeno vai muito bem, porque eu vou ter uma formação de um tecido fibrocartilaginoso, diferente numa lesão crônica, em que às vezes eu vou ter uma ossificação e não uma fibrocartilagem. Então, eu acho que vai muito bem, e a abordagem facilita você enxergar, fazer um bom reparo, às vezes até um mini avanço junto com a tua reconstrução do patelofemoral, se você fizer, ou uma fixação, aí depende da técnica que vai ser usada. Então, eu tenho a tendência a fazer aberta. Para dizer que nunca operei joelho agudo, já operei, sim, situações de joelho agudo, né? Nem no céu, nem no inferno, eu fico na terra mesmo. Então, às vezes, a gente tem que ter o pé no chão e saber opinar e ter opinião em relação às suas condutas e seus resultados. Eu acho que tem espaço para várias técnicas na medicina. Nós não podemos ser cabeça fechada. Só para complementar, que eu não falei, realmente, concordo plenamente. Artroscopia para lesão condral, luxação de patela, eu não faço também, é aberto, tá? Porque eu acho que talvez até chamando a atenção, principalmente a lesão da patela, seria quase impossível você fazer uma fixação ou uma correção de um problema, né? Então, eu acho que só querendo finalizar, eu acho que nós podemos demonstrar que não existem verdades absolutas, não tem o certo e o errado. Cada caso é um caso, a forma de abordagem. Talvez a única coisa que a gente devesse chamar é para o bom senso, né? Nós temos que ter bom senso na abordagem desses pacientes e saber que o tratamento cirúrgico tem a sua indicação e, eventualmente, o tratamento conservador tem a sua indicação, com as vantagens e desvantagens de cada um. Então, nós não quisemos aqui, nesse bate-papo, ser categóricos e pragmáticos, absolutamente, né? Mas o que nós gostaríamos de dizer é que existe lugar para as duas técnicas, ou cirúrgica ou conservador. Eu gostaria de agradecer ao Ricardo Gobi, a participação brilhante, ao André Kuhn, da mesma forma, e gostaria de dizer, pessoal, que vocês acabaram de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia. E todas as edições vão estar disponíveis no site da SBOT, www.sbot.org.br, e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá, um grande abraço a todos.